Olá, pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez, atendendo a pedidos, né, conforme as enquetes que eu fui fazendo, eu fui por uma escala aí do que aparecia mais, do que era mais requisitado, do que era mais demonstrado interesse da parte de vocês. E agora, aproveitando a ocasião, né, estamos aí na iminência de começar o Aberto de Paris, torneio de Roland Garros, né, um dos 4 grandes slams do ano, e é um torneio em que Rafael Nadal é completamente dominante, né? Já venceu 13 vezes, nada menos do que 13 vezes, de 2005 a 2008, de 2010 a 2014, em 2017, 18, 19 e 20 novamente. Só ouvimos o nome dele como campeão. E também Novak Djokovic, que ano passado conseguiu vencer o Roland Garros pela segunda vez, derrotando Rafael Nadal na semifinal, que é provavelmente o maior feito, maior não, mas é um dos maiores feitos da carreira do Djokovic, porque é algo singular. Nadal só foi derrotado em jogos no saibro de 5 sets 3 vezes, as 3 em Roland Garros. 2009 para o Robin Söderling, 2015 e 21 para o Djokovic. Porém, com o seguinte diferencial. Em 2009 e também em 2015, logo na sequência, ele se retiraria das quadras com lesões, ou se não se retiraria por muito tempo, ele acusaria lesões graves em breve. Em 2021 ele estava bem, ele estava em boas condições físicas e principalmente em condições técnicas, e o Djokovic conseguiu prevalecer. Então, a rigor, apenas uma vez em todo o seu tempo, porque jogos de saibro 5 sets, porque também as Copas Davis e também os torneios Masters, as finais até 2006 eram disputadas em 5 sets, como nós já falamos aqui, de alguns jogos do Federer e Nadal em 2005 e 2006, principalmente. Grandíssimos jogos em Monte Carlo e Roma, né? Com duração de 5 sets. Então, hoje, o que eu escolhi? Falar do qual tenha sido o maior jogo entre os dois, entre Rafael Nadal e Djokovic. Temos um vídeo especial, qual o maior confronto Federer e Nadal, que é o que vai aparecer para vocês no final do vídeo. E aí fica, então, a promessa de que, em breve, ou daqui a não muito tempo, nós faremos, então, qual foi o maior jogo entre Djokovic e Federer, né? Para fechar entre os três os maiores jogos. Naquele vídeo acerca do Federer e Nadal, eu remontei a história deles, falei das oscilações nessa rivalidade e pontuei 7 jogos, né? 7 jogos eu fiz um recorde, desses 7 eu fechei um top 5 e aí deixei 2 para a escolha final. Tanto lá quanto cá, e certamente nesse próximo vídeo Djokovic e Federer, acredito que seja fácil a escolha para qual tenha sido o maior duelo entre eles. Mas fácil porque justamente eles fizeram vários grandes jogos, mas um jogo, além de tudo, além da dificuldade, além das variações, além do equilíbrio tremendo nos jogos, além da extensão desses jogos, foram jogos que transcenderam o tênis, né? Trouxeram públicos que vão muito além do tênis, nos comentários dos jornalistas. Em 2008 lá não, mas já em 2012 um tanto, 2013, 14 na era do meme. Então nas redes sociais foram jogos, né? Todos esses 3 que vão ser os escolhidos, aquele que nós escolhemos de Federer e Nadal, ou de hoje, de Nadal e Djokovic, ou de Djokovic e Federer, foram jogos que realmente passaram além do tênis e foram mais comentados do que jogos de futebol, mais comentados do que, não coincide tanto, mas também próximo ali quando é o caso, a NBA. Enfim, foi certamente o evento esportivo, se não às vezes até o evento do final de semana mais importante quando da ocorrência desses jogos. Então você certamente que é um pouco afeito aí a tênis, ou que tem uma lembrança esportiva boa, recente, sabe qual vai ser a resposta para esse vídeo aqui. Inclusive, eu já mencionei em outros vídeos
sobre esse jogo em específico. Mas são muitos jogos e é importante lembrarmos que Nadal e Djokovic é o duelo que mais aconteceu na história do tênis, né? São 58 jogos entre eles. Na sequência, Federer e Djokovic com 50 jogos, depois Federer e Nadal com 40 jogos, e aí começam a entrar os outros grandes nomes, como Borg, McEnroe, Sampras e Agassi, Lendl e McEnroe, entre outros tantos jogos, mas aí menos de 40 duelos, né? Esses três jogadores têm entre si mais pelo menos 40 duelos, que é o mínimo, né? Que é Federer e Nadal, 40 jogos, Nadal e Djokovic, 50 jogos, e Djokovic e Nadal, desculpem, Nadal e Djokovic e Federer, 50 jogos, Nadal e Djokovic, 58 jogos. Portanto, de 58, nós vamos trabalhar com 7, 5, 4, 2, 1, tá? É importante algumas coisas falar sobre essa rivalidade, porque diferentemente de Federer e Nadal e também de Federer e Djokovic, há mais desequilíbrio nesse confronto. Muito embora o número final pareça sugerir um grande equilíbrio, né? São 30-28, ou seja, um número mais alto de jogos e uma diferença apenas de dois jogos, né? Ou seja, se um jogo que o Nadal perdeu ele houvesse vencido, nós teríamos um empate a rigor. Porém, esse número final ele mascara o fato de que durante muito tempo houve um grande desequilíbrio. Em vários momentos houve um grande desequilíbrio. Vou dar alguns números para vocês. Primeiros 18 jogos, o placar apontava 14-4 para o Nadal. Aí depois disso, nós temos 12 jogos acontecendo com 10 vitórias do Djokovic. Portanto, em 12, 10-2. Aí o Nadal consegue recobrar e faz um 6-1. Em 7 jogos ele vence 6. Mas posteriormente, em outros 12 jogos, o Djokovic faz 11-1. Então nós tivemos um tremendo desequilíbrio a favor do Nadal, um desequilíbrio ainda maior a favor do Djokovic, um novo desequilíbrio a favor do Nadal, mas que não era tão gritante quanto já havia sido, e aí um extremo desequilíbrio a favor do Djokovic, que vai coincidir também, por exemplo, com esse jogo que eu falei de 2015, né, que o Djokovic venceu o Nadal lá em Roland Garros, mas um Nadal já baleado. Salvo engano, ao longo do ano 2015, dos anos 2015 e 2016, nos jogos que eles se enfrentaram, o Nadal sequer venceu um set diante do Djokovic, né? Então foi ali mais ou menos entre a reta final de 2013 até meados de 2016, Nadal obteve apenas uma vitória em 12 jogos, que foi justamente na final de Roland Garros de 2014. Djokovic vence o primeiro set e Nadal vence por 3-1. Então, era um momento em que, embora o Djokovic bastante superior tecnicamente, ainda era o território do Nadal, era ainda aquele território que não podia permitir a entrada de outros. E isso acontece em 2015 e vai acontecer flagrantemente em 2021, que vai ser um dos nossos jogos selecionados aí. Então, é importante levar em conta esse desequilíbrio tremendo, né? É importante a gente salientar que o Djokovic, de fato, contra o Rafael Nadal, ele encontrou a chave, né? Ele venceu o Nadal em todos os pisos, já ganhou dele em todos os Grand Slams. Ele já o venceu em final de Grand Slam, em várias finais de Masters, né? Ao todo, em Grand Slams, o Nadal ainda tem uma vantagem, porque foram muitos confrontos em Roland Garros e ele venceu a grande maioria. Mas, por exemplo, nas quadras duras, né, que teoricamente é o terreno mais semelhante para todos os tenistas, de uma forma geral, embora seja o melhor piso para o Djoko, mas é o mais neutro de todos, né? Você tem a grama e o saibro como os opostos. Teve um período ainda com o carpete e a quadra dura coberta, como também extremos. Mas então a quadra dura seria o mais próximo. E nesse caso, Djokovic tem uma grande vantagem, tem mais do dobro de vitórias contra o Nadal. Salvo engano, são 19-8 ou 20-7. Para vocês terem ideia, o mesmo número de jogos que eles se enfrentaram, né?
Na quadra dura, eles se enfrentaram no saibro e o desequilíbrio é praticamente igual, né? Tendo na grama aí 4 jogos, 2 vitórias para cada lado. Então, isso é muito importante de ser levado em consideração. É importante também pensar que o Nadal é muito mais precoce, né? Como nós já falamos, não houve nenhum tenista naquela idade, né? Agora nós temos aí um novo espanhol, Carlos Alcaraz, que está demonstrando, mas não chega perto do que o Nadal já fazia naquele período, né? O Nadal, antes de completar os seus 19 anos, já era um tenista que era visto como, de fato, não apenas o número 1 do mundo, mas como um dos melhores que já apareceram na história, né? Primeiro jogo contra o Federer ele já vence, aí tem uma semifinal épica em Roland Garros. Ao longo de 2006, que foi o melhor Federer, o Nadal venceu a maioria dos jogos, então ele já tinha um nível muito alto nesse período. E o Djokovic, embora seja menos de um ano mais novo do que o Nadal, ele demorou um pouco mais para encontrar a sua própria melhor forma, e além disso, quando ele foi encontrando essa sua melhor forma, ele tinha um período de Federer e Nadal extremamente dominantes. Então ele precisou elevar muito o seu jogo, somado, né, à descoberta da doença celíaca, mudança rigorosa na dieta, mudança rigorosa em vários aspectos da vida dele, sem contar ainda a parte psicológica, né, que ele já tem uma formação diferente de Nadal e de Federer, né, que embora não tenham tido caminhos fáceis, foram caminhos um pouco mais tranquilos do que o do Djokovic, né, que foi exposto a muitas dificuldades já desde pequeno, e a própria natureza, né, ele é natural da Sérvia, é um país que já tem muito mais dificuldades do que a Espanha, que tem mais dificuldades do que a Suíça, e além disso, períodos de guerra, mudanças graves, né, drásticas de país. Então, Nadal e Federer tiveram mudanças importantes de cidade, deslocamento, mas ainda no seu próprio país, ainda na sua língua, ainda na sua cultura. O Djoko tem que, por exemplo, ir da Sérvia para a Alemanha, né? Então, são desafios que ele sempre se impôs de alguma forma e que ele sempre enfrentou, né? Esse é o grande mérito dele, talvez, na história seja esse. Então, ele, diante de um Nadal e de um Federer, ele também se propôs a melhorar e a fazer o que fosse necessário para conseguir vencê-los. Repito esse termo da chave, que ele encontrou a chave contra o Nadal, que eu acho diferente do que a questão do Djokovic com o Federer, que contra o Federer é muito mais no psicológico, né? Acho que isso é meio que consenso entre os fãs de tênis menos enviesados, né? Todos temos preferência por um ou outro tenista, mas aqueles que fazem uma análise criteriosa, mesmo sendo apaixonados por um deles, conseguem observar a coisa sem ter aquela paixão a favor ou contra, porque o ódio também é uma paixão, né? Então, aqueles que conseguem observar de uma forma mais analítica entendem que contra o Nadal o Djokovic tem um jogo muito melhor, e contra o Federer não é o jogo, não é tanto o jogo dele, e sim é muito mais a parte psicológica e outras questões que o Federer nunca havia enfrentado, exceto o Nadal no saibro, né? Que foi num período, mas o Federer consegue depois encontrar uma chave contra o Nadal a ponto de nos últimos 7 enfrentamentos entre eles ter vencido todos, além de um WO. Então, dos últimos 8 jogos, o Federer classificou-se 7 diante do Nadal, incluindo aí a final épica do Australian Open de 2017. Então vamos lá falar de Djokovic e Nadal. Já falei muitas vezes de alguns jogos entre eles, mas eu vou então destacar aqueles 2 importantes, jogos 2 muito marcantes, mas que ficam fora do nosso top 5. E a minha escolha vai por os Jogos Olímpicos de 2008. Nadal foi campeão, na semifinal eles se enfrentaram, Djokovic acaba pegando o bronze, e também a final do Aberto de Miami de 2011, e o Djokovic se sagra campeão diante do Nadal. Foram 2 grandes jogos, né? Jogos de melhor de 3, o vencedor ganhou por 2-1, tendo algumas variações no jogo, jogos extensos, né? O de 2011 foi um jogo ainda melhor do que esse da Olimpíada.
foi em meio o que viria a ser a sequência de 7 vitórias seguidas e 7 finais seguidas entre os dois, e 7 vitórias do Djoko. Começa com Indian Wells, Miami 2011, Madrid, Roma, Wimbledon, US Open e Australian Open. Então, uma sequência fulminante, aterrorizante, né? O Djokovic conseguiu ali detonar com o Nadal, literalmente, porque o Nadal conseguia em vários jogos apresentar dificuldades, mas o Djokovic tinha respostas rápidas, né? Por exemplo, o Nadal, exceto lá o Australian Open, que foi o finalzinho, e que aí vem numa sequência de 7 jogos, o Nadal vencendo 6, exceto o Australian Open. Portanto, ao longo de todo de 2011, o Nadal venceu apenas 4 sets nesses 6 jogos, né? Ele perde Roma e Roma e Madrid por 2-0, Miami e Indian Wells por 2-1 e Wimbledon e US Open por 3-1. Então ele venceu 4 sets em 6 jogos, sendo 2 jogos de melhor de 5. Então muito pouco, né? Realmente ele ofereceu muito pouca resistência ao Djokovic, mas nesse jogo de Miami ele conseguiu levar à frente. O jogo passou das 3 horas e o Djokovic vence no terceiro set por tie-break. Acho que foi 7-4 no tie-break. Então foi um grande jogo. E a curiosidade, né, que o Nadal em Miami nunca venceu e fez finais a cada 3 anos. Né? 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017 ele foi à final e perdeu todas elas, né? Para o Federer perdendo em 2005 e 2017, para o Djokovic em 2011, 14 eu sinceramente não me lembro para quem foi, e 2008 para o Davydenko. Então, para a história passa essa curiosidade que o Nadal nunca venceu Miami, assim como ainda nunca venceu o ATP Finals, também nunca venceu o Masters de Paris, o Federer nunca venceu Roma e Monte Carlo, já o Djokovic venceu todos os grandes torneios, exceto as Olimpíadas. O Federer também não venceu Olimpíadas no simples, mas foi a uma final, né? Foi medalha de prata em 2012 e também ganhou um ouro em duplas. Ao passo que o Djokovic tem apenas o bronze, justamente em 2008, que eu mencionei agora, contra acho que o Berdych na decisão do terceiro lugar, né? Então, o único torneio importante que o Djokovic nunca venceu foi as Olimpíadas, e realmente as últimas Olimpíadas aí mostram que ele, não sei se o psicológico afeta, né? Porque 2016 ele foi eliminado na primeira rodada e 2020, 21, né? Jogada em 21, ele perdeu também o seu jogo no simples e acabou abandonando o que poderia ser um ouro nas duplas mistas. Então, esses são 2 grandes jogos que ficam aí para a nossa lista, mas eles ainda fazem parte, ou eles fizeram parte de momentos de desequilíbrio, né? No período até 2009, o equilíbrio totalmente a favor do Nadal, a ponto de serem 14 vitórias em 18 jogos, e nesse meados de 2011, como eu falei, foi um período que o Djokovic passou como um rolo compressor, vencendo as primeiras 43 partidas disputadas naquele ano e ganhando 3 Grand Slams, sendo extremamente dominante ao longo daquele ano, uma das grandes temporadas de todos os tempos. Então vamos para os 5 melhores jogos entre eles. A minha escolha para o 5º lugar é um dos grandes jogos que nós vimos aí nos últimos 4, 5 anos, sem a menor dúvida. Nos últimos 3 anos, pelo menos, foi talvez o melhor, que foi justamente a vitória do Djokovic contra o Nadal lá em Roland Garros, numa semifinal, uma sexta-feira à tarde. Nadal começa o primeiro set, você tem a impressão de que vai se repetir o filme da final do ano anterior, que o Nadal venceu por 3-0, incluindo um 6-0. Então, parecia que o filme ia se repetir. E, de fato, foi. Acho que o Nadal chega a abrir 4-0. Não lembro se faz 5-0, mas 4-0 ele faz. Aí o jogo consegue recuperar um pouquinho e termina o primeiro set 6-2. Mas, ainda assim, estava tudo dentro da normalidade, né? Quando, na sequência, o Djokovic consegue, aos pouquinhos, ir remando e vai minando as chances do Nadal. O jogo se estendeu bastante, não chegou até acho que passou das 4 horas, mas não chega até o 5º set, né?
de todo modo, foi um jogo que realmente, apesar de estar 2-1, ali no quarto set você ainda imaginava que a coisa ia longe, né? O Nadal tem chances de quebrar, ou até ele, eventualmente ele quebra, né? No quarto set, ele consegue uma quebra, mas já na sequência o Djokovic devolve e aí acaba fechando uma sequência impressionante ali. Então foi um grandíssimo jogo, um jogo que marcou, né? Um feito histórico, como eu disse. É a única vez em que em jogos de 5 sets no Saibro, estando em condições físicas, se não perfeitas, muito boas, o Nadal foi derrotado. Então, para um jogador que está aí no circuito como profissional já há mais de 20 anos, apenas uma derrota nessas condições quer dizer que foi um feito histórico. No entanto, os outros 4 jogos que nós vamos mencionar aqui, eles vão passar por critérios que elevam ainda mais o que aconteceu nesses jogos que eu já mencionei. Lembrando que os critérios que eu estabeleci para chegar no principal confronto Federer e Nadal, e que vão ser replicados hoje, são a duração do jogo por si só, mas a duração média dos sets, né? Então, você pega o tempo total, divide pelo número de sets, você tem uma duração média, isso para equilibrar, né? Jogos de 3 sets e jogos de 5, melhor de 5, melhor de 3, para termos um equilíbrio, né? Porque naturalmente você vai esperar que os jogos de melhor de 5 durem sempre mais do que melhor de 3, exceto num caso como este de Madrid 2009, nosso quarto lugar aí. Esse jogo foi absolutamente impressionante por vários motivos. Um deles, o que eu já disse em outros vídeos, foi o dia em que, e é nessa fase, né, primeiro semestre de 2009, embora a narrativa seja comum dizer que foi o começo de 2011, mas foi nesse momento, primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2009, que o Djokovic encontrou aonde ele poderia superar o Nadal e também com relação ao Federer, embora tecnicamente, repito, com o Federer não seja a questão. Ele descobriu o lado psicológico. Então, um jogo em Miami, sexta-feira, uma semifinal, Miami, aberto em Miami 2009. É o jogo famoso que depois de anos sem fazê-lo e que não repetiria, o Federer quebrou uma raquete, né? Então, ali ele não estava conseguindo encontrar a possibilidade para vencer o Djokovic naquela situação. E é nesse lado psicológico que o Djokovic capitaneou contra ele nos principais jogos que eles teriam a partir dali. Não todos, mas em vários. Como principalmente as 2 semifinais do US Open 2010 e 11 e a cereja do bolo de tudo isso, o Wimbledon final 2019. Já fica o spoiler para o próximo vídeo, quando for o maior confronto Federer e Djokovic. E é ele que ele encontrou a chave contra o Federer, contra o Nadal ele encontrou também ali mais próximo em Madrid. Nesse jogo, que aconteceu num sábado à tarde, esse jogo é o terceiro mais longo de todos os tempos para jogos de melhor de 3, só sendo superado por 2 partidas, curiosamente, no mesmo torneio, que foi nas Olimpíadas de Londres de 2012, né? O jogo mais longo acabou se tornando Federer e Del Potro, e tem uma partida do Tsonga que eu não me lembro agora o adversário, mas que foi em uma fase um pouco anterior, talvez equivalente a oitavas de final, não me lembro agora, que também extrapolou 4 horas e meia, quase 5 horas. Então, Federer e Del Potro e esse jogo do Tsonga em 2012 são os únicos que foram mais longos do que esse de Djokovic e Nadal. Madrid, 2009, semifinal no Saibro, sábado à tarde, 4 horas e 10, mais ou menos 4 horas e 5 minutos. Nadal vence o primeiro set por 6-3. Aliás, o Djokovic vence o primeiro set por 6-3. E aí, na sequência, os 2 próximos sets são decididos em tie-breaks. Foi até o limite, não foi aquele tie-break que um abre muita vantagem, já faz os 7 pontos. Os 2 foram bem estendidos. E o jogo com muitas variantes, jogo com... os 2 saem com as roupas completamente sujas, né? Quedas o tempo todo, aqueles de correr atrás da bola o tempo todo. Nenhum dos 2 se dando por vencido. O Djokovic encontrou, ele sabia o que ele precisava fazer, mas ainda o Nadal conseguia responder. Em alguns momentos, aqueles pontos mais decisivos, pontos que podiam fechar
o set a favor do Djoko, o Nadal conseguiu segurar ali, enfim, achar alguma resposta. Mas a partir dali é que viria 12 jogos com 10 vitórias do Djokovic. Inclusive, os próximos 3 jogos após isso seriam todos vencidos pelo Djoko. E aí até no dia seguinte, né, a final, o Nadal enfrenta o Federer e acaba perdendo no 6-4, 6-4. Foi um jogo bom, mas ali você via que o Nadal realmente tinha ido à exaustão na noite anterior e não estava em condições plenas para enfrentar o Federer. O Federer também segurou um pouquinho a mão ali, se você ver, ele não precisou se esforçar tanto. Então é um jogo realmente muito marcante, muito épico e que naturalmente não vai ficar aí para o nosso top 3 por ser em Masters, né? Embora ele tenha ficado à frente aí, como eu já citei, de um Grand Slam. Mas é a questão do equilíbrio da partida que foi o critério de desempate com relação, por exemplo, a Roland Garros 2021. E aí, para a sequência, vão ser 3 jogos, 3 Grand Slams. A fase é um dos critérios também, né? Naturalmente, uma final é mais importante que uma semi, que é mais importante que uma quartas, né? Então, dos critérios, nós temos duração média dos sets, tamanho do jogo, quão equilibrado foi o jogo e a fase na qual ele estava acontecendo. Então, esses 3 próximos jogos são de Grand Slam, melhor de 5, portanto, com extensão de tempo absurda, né? Você vai ter 2 jogos com mais de 5 horas, um com quase 6, um com mais de 5 e outro com beirando as 5 horas, todos decididos no quinto set, e também com quinto sets extremamente equilibrados. Então, nosso terceiro lugar, que por vários critérios até poderia ser o primeiro, né? Roland Garros 2013, semifinal entre os dois. Me lembro bastante desse jogo, que naquele momento, naquela época, minha entrada no trabalho era das 10 às 19, né? Então, acho que eu chego a poder apreciar o comecinho do jogo, né? E aí foi, depois do almoço, retornando do almoço, ainda os caras estavam lá, se enfrentando. E aquilo, pô, procurava, não, agora vai fechar, mas não fechava. Terminou que o Nadal conseguiu vencer no quinto set por 9-7. Então foi uma vitória bastante contundente, de novo, que já vinha alimentando o que viria a acontecer depois, né? Porque eles se enfrentaram muitas vezes em Roland Garros. A primeira vez que eles se enfrentaram, o primeiro jogo entre eles foi em Roland Garros 2006, que era naquela fase em que o jogo tinha muitas desistências. No meio do jogo ele abandonava a partida. Fruto provavelmente em consequência dessa doença celíaca, mas ele também tinha um aspecto que não era muito legal, né? Basta lembrar que o Nadal raríssimo desistiu na sua carreira. Ele é o cara que prefere ficar lá na quadra e apanhar de um 6-0 do que desistir, salvo em situações muito extremas, né? Me lembro, talvez, acho que Australian Open 2011 contra o David Ferrer, salvo engano, ele desistiu, mas foram pouquíssimas vezes ao longo de todo esse tempo. E o Federer jamais desistiu de um jogo, né? Então isso contribuiu muito para uma imagem negativa do jogo. No entanto, após essa partida, ele disse que o Nadal não era imbatível no saibro, que ele era vencível, né? E que ele sabe como vencê-lo. Claro que ele demorou para conseguir fazer isso, mas de fato, ao longo de todo o tempo, o Djokovic foi, sem a menor dúvida, o maior adversário que o Nadal já teve no saibro, né? O Federer muitas vezes conseguiu oferecer grandes jogos, né? Mas tinha-se a impressão de que o Nadal sempre iria conseguir. Contra o Djoko, cada vez que o tempo ia passando, essa impressão ia mudando. Eles jogaram, por exemplo, a final de 2012, a semi de 2013, a final de 14, até que o Djoko venceu lá nas quartas de final de 2015, com o Nadal ainda baleado. Ok, mas aí em 2020 eles se reencontram, né? Nadal arrebenta, mas em 2021 o Djoko consegue vencer. Sem contar que nesse momento que nós estamos falando, 2013, ele já havia vencido vários torneios Masters, né, no saibro contra o Nadal, incluindo 2 vitórias seguidas em Roma e Madrid, e ambas sem perder sets, né? Então, o Djoko já havia de fato mostrado que ele era
o homem que iria destronar o Nadal em Roland Garros. E ele demorou para fazer isso, mas nesse dia a impressão era que ia conseguir. No entanto, repito, um jogo que terminou 9-7 no quinto set, um Grand Slam absurdo, histórico, fantástico jogo. Mas há outros dois, e aí que vai ser o critério de desempate para mim aqui, eu vou falar para vocês, que essencialmente, sim, aquela visão do público, né? Até porque um dos jogos aconteceu no domingo, começou no domingo de manhã e foi até a hora do almoço, e esse outro é numa sexta-feira à tarde, né? Se estendeu já para a entrada da noite da sexta-feira, para nós aqui no Brasil, lógico. Então, até pela repercussão que um e outro teve, e o fato de ser final. Mas, a rigor, em termos de jogo, de equilíbrio do que foi oferecido de variáveis de incerteza de um vencedor, Wimbledon 2018, semifinal, talvez tenha sido o melhor jogo entre eles de todos os tempos. É um jogo que é decidido no quinto set com 10-8 a favor do Djokovic, né? Você tem ali um momento em que o Nadal, que ele sempre suou muito, mas você via ali que ele estava totalmente entregue e o Djokovic também, né? Nadal já vinha de um grande jogo contra o Del Potro nas quartas de final, um jogo também com essa extensão. Pode isso ter afetado um pouquinho, sim. E é importante lembrarmos também que essa vitória contra o Nadal e a consequência, o título, né, em Wimbledon, que mostra a segunda grande virada de chave da carreira do Djokovic. Depois daquela virada de chave enorme, em termos de carreira, não do confronto, que ele deu em 2011, ele passa por períodos ali 2012 a 14 de um equilíbrio com os três, né? Ele sempre sendo um dos principais contenders, mas os três, né, o Murray, Federer e o Nadal, conseguindo em momentos oferecer. Aí 2015 ele tem aquele ano que é um dos melhores da história, mas em 2016 ele chega numa uma estafa mental. O Wimbledon ele é eliminado muito cedo, ele perde a final do US Open para o Wawrinka, e aí 2017 é quase nulo, ele faz um tratamento da lesão, retorna em 2018 claudicante, várias derrotas para tenistas bem inferiores ali naquela fase dos Masters de verão americano, e fica naquela incerteza, né? Federer e Nadal dominando muito, 2016, 2017 e 2018 eles revezaram nos Grand Slams, revezaram no topo do ranking. De repente, novamente surge o Djokovic. O Federer foi eliminado pelo Kevin Anderson e o Djokovic eliminou o Nadal naquele mesmo dia. Foram dois jogos grandiosos, né? Mas prevaleceu o Djokovic contra o Nadal. Então, tecnicamente falando, se a gente fosse analisar a rigor, eu diria que nem Roland Garros 2013, nem Wimbledon 2018 estão abaixo de Australian Open 2012, que é o nosso vencedor por ter transcendido o tênis, né? Ter transcendido as manchetes, por homenagem aqui ao meu amigo Márcio Madeira, terem demonstrado muitos valores além do esporte, né? Aquilo que realmente ali você via que os dois estavam dispostos a morrer em quadra. Um jogo que durou, em termos de bola rolando, 5 horas e 53, mas que estourou às 6 horas, 6 horas e 10, 6 horas e 15 de duração. Me lembro que o Juca Kfouri faz uma coluna dizendo assim, ele começa para falar das rodadas, né? Ele sempre fala da rodada, ele diz assim: nada que aconteceu no esporte hoje é tão relevante quanto o que Nadal e Djokovic protagonizaram na Austrália. Isso dito, ele fala da rodada. Então realmente transcendeu, né? Um jogo que quem não entendia de tênis se comoveu com aquilo. Me lembro que na noite anterior também havia saído com minha esposa e alguns amigos. E uma das nossas colegas falou: "Não, amanhã eu quero assistir o Nadal e o Djokovic", que ela gosta de esportes em geral, mas naturalmente não é uma fanática. Mas disse que estava afim e certamente foi uma surpresa gratíssima para ela. Não sei se desde então ela passou a acompanhar mais, porque quem realmente viu aquilo ficou muito impressionado. É do padrão do que aconteceu o Wimbledon 2008, né? A final Federer e Nadal, que foi a nossa escolha.
E é padrão do que o Djokovic conseguiria contra o Federer lá em 2019 também. E não coincidentemente, o Djokovic foi vencedor nesses jogos todos aí, os últimos dois que eu mencionei, né, os finais contra o Nadal e contra o Federer. Não coincidentemente, ele foi o vencedor. Então, Australian Open de 2012, foi a 7ª vitória seguida do Djokovic. Então, o Nadal tinha até isso também em mente para quebrar com essa maldição. O Australian Open é o principal torneio do Djokovic, assim como o Wimbledon era o principal do Federer e Roland Garros do Nadal. Então, tinha muitas coisas em jogo e o que nós vimos ali, quem pôde testemunhar, ficou muito feliz, porque embora o tênis seja aquele jogo longo, muita gente não entende as pontuações, mas era perceptível, notório que estava acontecendo algo diferente ali. E de fato, foi a maior partida entre os dois, que é o maior confronto da história do tênis em termos de número de jogos, como já falei para vocês. Não é a maior rivalidade, mas certamente é o jogo com que mais vezes, mais duelos épicos nós tivemos, e esse é o mais épico de todos eles. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.